As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Ouvimos o que Deus denuncia, não contra 2 ou 3 deles, mas contra todo o corpo. Os sacerdotes ficarão atônitos e os profetas se maravilharão. Novamente, a lei perecerá do sacerdote e o conselho dos anciãos. Novamente, a noite será para vocês, de modo que não terão visão, e será escuro para vocês, de modo que não terão revelação, e o sol se porá sobre os profetas e o dia será escuro sobre eles. Agora, se os sacerdotes e profetas tivessem sido todos reunidos, que espírito teria presidido em sua assembleia? Isso é notavelmente exemplificado no concílio convocado por Acabe. 400 profetas estavam presentes, mas por que estavam reunidos com nenhuma outra intenção, senão para bajular aquele monarca ímpio? Satanás foi enviado pelo Senhor para ser um espírito mentiroso em todas as suas bocas. Ali a verdade foi rejeitada com um só consentimento. Micaías foi condenado como herege, espancado e lançado na prisão. Jeremias recebeu o mesmo tratamento e outros profetas experimentaram injustiças semelhantes. Mas um exemplo que é mais memorável do que os demais pode servir como um espécime de todos. No concílio que os principais sacerdotes e fariseus convocaram em Jerusalém contra Cristo, o que lhes faltou em termos de forma externa? Pois se não houvesse então igreja em Jerusalém, Cristo nunca teria se unido em seus sacrifícios e outras cerimônias. Uma convocação solene foi emitida, o sumo sacerdote presidiu, todos os sacerdotes compareceram, e ainda assim, ali Cristo foi condenado e sua doutrina rejeitada. Este ato prova que a igreja não estava contida naquele concílio, mas dirão que não há perigo de tal circunstância acontecer conosco. Quem nos assegurou disso? Pois ser excessivamente confiante em uma questão de tão grande importância é uma estupidez culpável. Mas enquanto o Espírito previu expressamente pela boca de Paulo que virá uma apostasia, que não pode ocorrer sem que os pastores sejam os primeiros a se revoltar contra Deus, por que fechamos voluntariamente os olhos para nossa própria ruína? Portanto, não é de modo algum para ser concedido que a igreja consiste na assembleia dos pastores, a respeito dos quais Deus em nenhum lugar prometeu que eles deveriam sempre ser bons. Mas, ao contrário, denunciou que às vezes seriam ímpios. Agora, quando ele nos adverte de um perigo, seu objetivo é nos tornar mais cautelosos. O que então será dito? As decisões dos concílios não terão autoridade? Sim, certamente, pois não estou argumentando que todos os concílios devam ser condenados ou que todos os seus atos devam ser rescindidos e cancelados de uma vez. Ainda assim, serei informado de que degrado sua autoridade de modo a deixar a opinião de cada indivíduo decidir se aceita ou rejeita o que um concílio determinou. De forma alguma. Mas sempre que um decreto de qualquer concílio é apresentado, eu gostaria que primeiro uma investigação diligente fosse feita sobre em que época, por qual motivo e com qual propósito foi realizado e que tipo de pessoas estavam presentes. Em segundo lugar, que o assunto discutido nele fosse examinado pelo padrão das Escrituras e que, de tal maneira, a determinação tivesse seu peso e fosse considerada como um precedente ou um caso formalmente decidido, mas que não devesse excluir a investigação que mencionei. Desejo sinceramente que cada pessoa observe o método recomendado por Agostinho em seu 3º livro contra Maximino, pois, com o intuito de silenciar as contendas daquele herege a respeito dos decretos dos concílios, ele diz: não devo objetar a você o concílio de Niceia, nem você deve me objetar o concílio de Arius, para excluir o julgamento um do outro por uma decisão anterior. Não estou vinculado pela autoridade do último, nem você pela do primeiro. Que a causa contenda com a causa e o argumento com o argumento, com base nas autoridades escriturais que pertencem exclusivamente a nenhuma das partes, mas são comuns a ambas. A consequência de tal modo de proceder seria que os concílios manteriam toda a majestade que lhes é devida, enquanto ao mesmo tempo as escrituras teriam a preeminência, de modo que tudo estaria sujeito ao seu padrão. Com base nesse princípio, aqueles antigos concílios como o Concílio de Niceia, de Constantinopla, o primeiro de Éfeso, o de Calcedônia e outros semelhantes, que foram realizados para a condenação de erros, recebemos e reverenciamos alegremente como sagrados, na medida em que respeitam os artigos de fé que defenderam,
pois não contém nada além da interpretação pura e natural das Escrituras, que os santos pais aplicam com prudência espiritual para o desconforto dos inimigos da religião que surgiram naqueles dias. Em alguns dos concílios subsequentes, igualmente, descobrimos um verdadeiro zelo pela piedade e evidentes provas de sensatez, erudição e prudência. Mas, como o progresso do mundo é geralmente de pior para pior, é fácil ver, a partir dos concílios mais recentes, quão gradualmente a Igreja se degenerou da pureza daquela era dourada. Mesmo nestas épocas mais corruptas, não duvido que os concílios tenham sido parcialmente compostos por alguns bispos de melhor caráter. Mas a mesma observação pode ser aplicada aos seus atos, que foi anteriormente feita de forma de queixa contra os decretos do Senado romano pelos próprios senadores, onde as opiniões prevalecem de acordo com seu número e não de acordo com o peso do argumento que as sustenta. A melhor parte da Assembleia deve, por necessidade, ser frequentemente superada pela maioria, e os concílios certamente emitiram muitos decretos ímpios. Não é necessário aqui apresentar exemplos particulares, tanto porque isso nos levaria a uma maior extensão, quanto porque já foi feito por outros com uma diligência que mal admite qualquer adição. Agora, que necessidade há de repugnância das Escrituras, de que seus decretos não são ortodoxos, pois não há outra regra certa de decisão? Faz cerca de 900 anos que o Concílio de Constantinopla, reunido sob o imperador Leão, decretou que todas as imagens colocadas nas igrejas deveriam ser derrubadas e quebradas em pedaços. Logo após, o Concílio de Niceia, que a imperatriz Irene convocou em oposição ao anterior, decretou que elas deveriam ser restauradas. Qual desses dois devemos reconhecer? Como um concílio legítimo, esse caráter tem sido geralmente atribuído ao último, que deu às imagens um lugar nas igrejas. Mas Agostinho declara que isso não pode ser feito sem o iminente perigo de idolatria. Epifânio, um escritor mais antigo, expressa-se em termos de muito maior severidade. Ele diz que é uma abominável maldade ver imagens nos templos dos cristãos. Os pais que falam dessa maneira aprovariam esse concílio se estivessem vivendo agora. Mas se os relatos dos historiadores forem verdadeiros, e se der crédito aos atos do próprio concílio, este não apenas admitiu imagens, mas determinou que elas deveriam ser adoradas. Agora é evidente que tal decreto deve ter se originado de Satanás. O que devemos dizer sobre suas perversões e mutilações das Escrituras, que demonstram que as consideravam todas com desprezo? Como já provei, nunca seremos capazes de discriminar entre os numerosos concílios que se contradizem e descendem uns dos outros, a menos que os examinemos todos pela palavra de Deus, que é o padrão universal para homens e anjos. Com base nesse fundamento, rejeitamos o segundo concílio de Éfeso e aceitamos o concílio de Calcedônia, porque este último condenou a impiedade de Eutix, que o primeiro havia sancionado. Este julgamento do Concílio de Calcedônia foi formado a partir das Escrituras por homens santos, que imitamos ao formar nosso julgamento, assim como a palavra de Deus que os iluminou continua a nos dar luz. Agora, que os romanistas vão e se vangloriem, como estão acostumados a fazer, de que o Espírito Santo está inseparavelmente ligado a seus concílios, mesmo nos concílios mais antigos e puros. No entanto, há algo a se queixar, seja porque os bispos que os compuseram, embora homens de erudição e prudência, perplexos com o assunto imediatamente diante deles, não ampliaram suas visões para muitas outras coisas, ou porque, enquanto estavam ocupados com preocupações mais graves e pesadas, coisas de menor importância escaparam de sua atenção, ou meramente porque, sendo homens, eram suscetíveis à ignorância e ao erro, ou que às vezes foram apressados em sua precipitação pela violência de suas paixões. Da verdade da última observação, que parece a mais severa de todas, há um exemplo notável no Concílio de Niceia, cuja dignidade tem sido universalmente e justamente considerada com a mais alta veneração. Pois, embora o principal artigo de nossa fé estivesse em perigo e eles tivessem que contender com Ário, o inimigo dele, que estava ali pronto para a contenda, embora fosse de extrema importância que a harmonia fosse mantida entre aqueles que vieram com o propósito de refutar a heresia de Ário, não obstante, essa gravidade de tais grandes perigos, esquecendo-se da gravidade, da modéstia e de tudo que se assemelha a boas maneiras, abandonaram a controvérsia entre eles, como se tivessem se reunido com um objetivo expresso de agradar a Ário.
Eles começaram a se contrabalançar com dissensões internas e a dirigir contra si mesmos a pena que deveria ter sido empregada contra Ário. As mais infames acusações foram ouvidas. Calúnias difamatórias foram circuladas e não haveria fim para as contendas até que se tivessem assassinado uns aos outros, se não fosse pela intervenção do imperador Constantino, que protestou que uma investigação sobre suas vidas era algo além de seu conhecimento e reprimiu essa conduta intemperante com louvor em vez de censura. Em quantos casos é provável que erros tenham sido cometidos por outros concílios subsequentes? E isso não requer nenhuma longa prova, pois quem quer que examine seus atos descobrirá muitas enfermidades, para não mencionar nada pior. E Leão, o pontífice romano, não hesita em trazer uma acusação de ambição e imprudência contra o concílio de Calcedônia, que ele ao mesmo tempo reconhece como ortodoxo em pontos de doutrina. Ele não nega que tenha sido um concílio legítimo, mas afirma inequivocamente que era possível que ele errasse. Pode-se pensar, talvez, que eu traia uma falta de julgamento ao me esforçar para apontar tais erros, uma vez que nossos adversários confessam que os concílios podem errar em coisas não essenciais à salvação. No entanto, esse trabalho não é desnecessário, pois embora se vejam obrigados a confessar isso em palavras, quando nos impõem a decisão de cada concílio sobre cada assunto sem qualquer discriminação, como um oráculo do Espírito Santo, exigem de nós, de fato, mais do que inicialmente assumiram. Qual é a linguagem de tal conduta, senão que os concílios não podem errar, ou que, se errarem, é ilícito para nós descobrir a verdade ou recusar assentir a erros? E eu não pretendo tirar outra conclusão desses fatos, além de que o Espírito Santo governou concílios piedosos e cristãos de tal maneira que, ao mesmo tempo, permitiu que eles traíssem algo da fraqueza humana, para que não coloquemos muita confiança nos homens. Esse sentimento é muito mais favorável do que o de Gregório de Nazianzo, que nunca viu um bom fim em qualquer concílio, pois quem afirma que todos, sem exceção, terminaram mal, deixa-lhes pouca autoridade. Não é necessário aqui tomar nota distinta dos concílios provinciais, uma vez que é fácil julgar a partir dos concílios gerais qual autoridade eles deveriam possuir na formulação de artigos de fé e na aceitação de qualquer tipo de doutrina que desejassem. Mas nossos romanistas, quando encontram todo o apoio da razão falhando na defesa de sua causa, recorrem a esse último e miserável subterfúgio de que, embora as pessoas em si traiam a maior estupidez em seus entendimentos e argumentos e ajam a partir dos motivos e desígnios mais iníquos, ainda assim a palavra de Deus permanece, que nos ordena obedecer aos nossos governantes. Mas e se eu negar que tais pessoas são nossos governantes? Pois não deveriam se arrogar mais do que pertence a Josué, que foi um profeta do Senhor e um excelente pastor. Agora vamos ouvir com que linguagem ele foi inaugurado em seu ofício pelo Senhor. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas meditarás nele dia e noite. Não te desviarás dele nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Consideraremos, portanto, como nossos governantes espirituais aqueles que não se desviam da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda. Se a doutrina de todos os pastores deve ser recebida sem hesitação, porque temos tantas admoestações frequentes e sérias da boca do próprio Senhor para não ouvirmos os discursos de falsos profetas. Não ouçam, diz ele por meio de Jeremias, as palavras dos profetas que profetizam a vocês. Eles os fazem vãos. Falam uma visão de seus próprios corações e não da boca do Senhor. Novamente, cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. A exortação que nos foi dada por João também teria sido inútil. Experimentem os espíritos, se são de Deus. Embora dessa investigação os próprios anjos não estejam isentos, muito menos Satanás com todas as suas falsidades. Como devemos entender essa cautela de nosso Senhor? Se o cego guiar o cego, ambos cairão na cova. Isso não declara suficientemente que é de extrema importância que tipo de pastores são ouvidos e que nem todos têm direito à mesma atenção. Portanto, não há razão para que eles nos sobrecarreguem com seus títulos para nos fazer partícipes de sua cegueira, enquanto vemos, ao contrário, que o Senhor tomou um cuidado peculiar para nos deter de nos deixarmos seduzir pelo erro de outros homens, sob qualquer máscara ou nome que possa estar oculto.
Pois se a resposta de Cristo é verdadeira, todos os guias cegos, sejam denominados sacerdotes, prelados ou pontífices, não podem fazer nada além de precipitar seus seguidores na mesma ruína que eles mesmos. Impressionados, portanto, por esses avisos, tanto de preceitos quanto de exemplos, os nomes de pastores, bispos ou concílios, que são tão capazes de serem falsamente reivindicados quanto corretamente assumidos, devem sempre nos impedir de examinar todos os espíritos pela regra da palavra divina, a fim de tentar descobrir se são de Deus. Tendo provado que a Igreja não recebeu poder para formular qualquer nova doutrina, vamos agora falar do poder que nossos oponentes lhe atribuem na interpretação das Escrituras. Não temos a menor objeção em admitir que, se surgir uma controvérsia a respeito de qualquer doutrina, não há remédio melhor ou mais certo do que reunir um concílio de verdadeiros bispos, no qual a doutrina controversa possa ser discutida, pois tal decisão, formada pelo consentimento comum dos pastores das igrejas. Após uma invocação do Espírito de Cristo, terá um peso muito maior do que se cada um deles, separadamente, mantivesse isso na pregação para seu povo ou se fosse o resultado de uma conferência privada entre alguns indivíduos. Além disso, quando os bispos se reúnem em uma única assembleia, deliberam juntos com maior vantagem sobre o que devem ensinar e a maneira como suas instruções devem ser transmitidas, de modo a evitar defesas que possam surgir da diversidade. Em terceiro lugar, Paulo prescreve esse método de determinação em relação às doutrinas, pois, enquanto atribui a cada igreja distinta um poder de julgar, ele mostra qual deve ser a ordem de procedimento em casos mais importantes, a saber, que as igrejas devem assumir o conhecimento comum deles. Assim, o próprio ditame da piedade nos ensina que, se alguém perturbar a igreja com uma nova doutrina, e a questão for levada a tal ponto que cause perigo de uma dissensão mais grave, as igrejas devem primeiro se reunir, examinar a questão proposta a elas e, após uma discussão suficiente, anunciar uma decisão tomada a partir das Escrituras, que colocaria fim a toda dúvida entre o povo e calaria as bocas de pessoas refratárias e ambiciosas, de modo a conter sua presunção. Assim, quando surgiu a heresia, o concílio de Nará foi convocado e, por sua autoridade, derrotou as tentativas perniciosas daquele homem ímpio, restaurou a paz às igrejas que ele havia perturbado e afirmou a eterna divindade de Cristo em oposição ao seu dogma sacrílego. Algum tempo depois, quando Eunômio e Macedônio levantaram novas contendas, sua fúria foi enfrentada com um remédio semelhante pelo concílio de Constantinopla. A impiedade de Noorus foi condenada no primeiro concílio de Éfeso. Em suma, esse tem sido o método ordinário da Igreja desde o início para a preservação da unidade, sempre que Satanás começou a fazer alguma tentativa contra ela. Mas que se lembre que nem toda época nem todo lugar podem produzir um Atanásio, um Basílio, um Cirilo e outros campeões da verdadeira doutrina que o Senhor levantou naqueles períodos. Que também se recorde o que aconteceu no segundo concílio de Éfeso, no qual a heresia de Wes prevaleceu. Flaviano, um bispo de memória irrepreensível, foi banido junto com outros homens piedosos, e muitas outras enormidades semelhantes foram cometidas, porque foi Dioscoro, um homem ímpio e mal disposto, e não o Espírito do Senhor que presidiu naquele concílio. Mas dirá que aquele concílio não era a Igreja. Eu admito, pois estou firmemente persuadido de que a verdade não está extinta na Igreja, embora possa ser oprimida por um concílio, mas que é maravilhosamente preservada pelo Senhor para ressurgir e triunfar novamente em seu próprio tempo. Mas nego que seja uma regra invariável que toda interpretação que possa ter sido aprovada por um concílio seja o verdadeiro e certo sentido das Escrituras. Mas os romanos têm um propósito adicional em manter que os concílios possuem o poder de interpretar as Escrituras e que isso é feito sem apelação, pois é uma falsa pretensão quando tudo o que foi determinado em concílios é chamado de interpretação das Escrituras sobre o purgatório, a intercessão dos santos, a confissão oracular e semelhantes tolices. As Escrituras não contêm uma única sílaba sobre isso, mas porque todas essas coisas foram sancionadas pela autoridade dos concílios, ou, para falar mais corretamente, foram admitidas na crença e prática geral, portanto, cada uma delas deve ser considerada como uma interpretação das Escrituras. E não só isso, mas se um concílio determinar em direta oposição às Escrituras, ainda assim será chamado de interpretação delas.
Cristo ordena a todos que bebam do cálice que ele lhes apresenta na Santa Ceia. O Concílio de Constantinopla proibiu que fosse dado ao leigo e determinou que ninguém, exceto o sacerdote, deveria beber dele. No entanto, isso, que é tão diametralmente oposto à instituição de Cristo, eles desejam que aceitemos como uma interpretação dela. Paulo chama de doutrina de demônios a proibição de casar, e o Espírito Santo, em outro lugar, pronuncia que o casamento é honroso para todos e o leito sem mácula. A proibição que eles desde então denunciaram do casamento de sacerdotes, eles desejam que consideremos como a verdadeira e natural interpretação das Escrituras, embora nada possa ser. Imaginou algo mais repugnante a isso? Se alguém ousar abrir a boca em contrário, é condenado como herege, pois a determinação da Igreja é irrecorrível e a verdade de sua interpretação não pode ser duvidada sem impiedade. O que mais precisa ser argumentado contra tal consumada arrogância? A mera exibição disso é uma reputação suficiente. Suas pretensões de confirmar as Escrituras pela autoridade da Igreja eu deliberadamente deixo de lado, pois submeter os oráculos de Deus à autoridade dos homens, tornando sua validade dependente da aprovação humana, é uma blasfêmia indigna de ser mencionada. Além disso, já toquei nesse assunto. Perguntarei apenas uma questão. Se a autoridade desta Escritura se baseia na aprovação da Igreja, que decreto de qualquer concílio podem alegar a esse respeito? Acredito que nenhum. Por que então Aras se deixou vencer em Enaa por testemunhos extraídos do Evangelho de João? De acordo com o argumento de nossos oponentes, ele estava livre para rejeitá-los, pois ainda não tinham recebido a aprovação de nenhum concílio geral. Eles alegam um catálogo antigo que é chamado de Cânon das Escrituras e que dizem ter procedido da decisão da Igreja. Pergunto novamente, em que concílio esse cânon foi composto? A isso eles não podem responder. No entanto, gostaria de ser mais informado sobre que tipo de cânon eles supõem que seja, pois vejo que os antigos escritores não estavam totalmente de acordo a respeito. E se de alguma forma se deve considerar o testemunho de Jerônimo, os 2 livros dos Macabeus, a história de Tobias, Eclesiástico e outros livros serão considerados apócrifos, aos quais nossos oponentes de modo algum consentirão. A seguir, a segunda parte do poder da Igreja, que os romanistas representam como consistindo em legislação, uma fonte da qual surgiram inúmeras tradições humanas, as mais pestilentas e fatais para almas miseráveis. Pois eles não hesitam mais do que os escribas e fariseus em impor sobre os ombros dos outros fardos que eles mesmos não tocariam com um de seus dedos. Já mostrei em outro lugar a extrema crueldade de suas injunções sobre a confissão oracular. Nenhuma de suas outras leis revela tal violência enorme, mas aquelas que parecem ser as mais toleráveis de todas são tiranicamente opressivas para a consciência. Abstenho-me de comentar como eles adulteram o culto a Deus e despojam o próprio Deus, que é o único legislador do direito que lhe pertence. Este poder agora deve ser examinado. Se a Igreja tem autoridade para fazer leis que vinculam as consciências dos homens, esta questão não tem nada a ver com a ordem política. Os únicos objetos de nossa atenção atual são que Deus possa ser adorado corretamente, de acordo com a regra que ele prescreveu, e que nossa liberdade espiritual que se relaciona com Deus possa ser preservada inteiramente. Quaisquer editos que tenham sido emitidos por homens a respeito do culto a Deus, independentemente de sua palavra, têm sido comumente chamados de tradições humanas. Contendemos contra tais leis e não contra as constituições santas e úteis da Igreja, que contribuem para a preservação da disciplina, da integridade ou da paz. O objetivo pelo qual lutamos é restringir aquele império crescido e bárbaro que é usurpado sobre as almas dos homens por aqueles que desejam ser considerados os pastores da Igreja, mas que na realidade são seus mais selvagens açougueiros. Pois eles dizem que as leis que fazem são espirituais, pertencentes à alma, e afirmam que são necessárias para a vida eterna. Assim como mencionei recentemente, o reino de Cristo é invadido, e a liberdade que ele deu às consciências dos crentes é completamente subvertida e destruída. Abstenho-me de comentar, por ora, com que grande impiedade eles impõem a observância de suas leis, enquanto ensinam os homens a buscar o perdão de seus pecados e a justiça e a salvação diante de Deus, e para preenchê-los com escrúpulos, como se desfrutassem de coisas necessárias à salvação.
A generalidade dos homens, portanto, se vê embaraçada com essa questão por falta de distinguir com suficiente exatidão entre o julgamento externo dos homens e o tribunal da consciência. A dificuldade é aumentada pela injunção de Paulo de que o magistrado deve ser obedecido não apenas por causa da ira, mas também por causa da consciência. De onde se segue que as consciências estão vinculadas por leis políticas. Se esse fosse o caso, tudo o que dissemos no último capítulo e o que estamos prestes a dizer neste sobre o assunto do governo espiritual cairia por terra. Para resolver essa dificuldade, é primeiro necessário entender o que é a consciência. A definição pode ser derivada da etimologia da palavra. Ciência, ou conhecimento, é a apreensão que os homens têm das coisas em sua mente e entendimento. Assim, quando eles têm uma apreensão do julgamento de Deus, como uma testemunha que não os permite ocultar seus pecados, mas os força, como criminosos, diante do tribunal do juiz, essa apreensão é chamada de consciência. Pois é algo entre Deus e o homem que não permite que um homem sufoque o que sabe dentro de si, mas o persegue até que o leve a um senso de sua culpa. Isso é o que Paulo quer dizer quando fala da consciência dos homens também dando testemunho em seus pensamentos, enquanto acusam ou desculpam uns aos outros diante de Deus. Um simples conhecimento poderia permanecer no homem, como que em um estado de ocultação. Portanto, esse sentimento que coloca os homens diante do tribunal de Deus é como um guardião designado sobre o homem para vigiar e observar todos os seus segredos, para que nada permaneça enterrado na escuridão. Daí o velho provérbio de que a consciência é igual a 1000 testemunhas. Pela mesma razão, Pedro fala da resposta de uma boa consciência para com Deus, para denotar nossa tranquilidade de espírito quando, persuadidos da graça de Cristo, nos apresentamos diante de Deus sem medo. E o autor da Epístola aos Hebreus fala de pessoas que não têm mais consciência de pecados, para significar que estão liberadas ou absolvidas, de modo a não sentir mais remorso ou compaixão pelo pecado. Portanto, assim como as obras têm respeito ao homem, a consciência se refere a Deus. Uma boa consciência não é outra coisa, senão uma pureza interna do coração. Nesse sentido, Paulo diz que o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Em uma parte subsequente do mesmo capítulo, ele mostra quão amplamente isso difere do simples conhecimento, quando diz que alguns, tendo rejeitado uma boa consciência em relação à fé, naufragaram. Pois nessas palavras ele implica que é um zelo vivo pelo culto a Deus e um sincero desejo e esforço para viver uma vida piedosa e santa. Às vezes, de fato, isso também se estende aos homens, como quando Lucas afirma que Paulo fez esta declaração: Eu me exercito para ter sempre uma consciência isenta de ofensa diante de Deus e dos homens. O apóstolo se expressou dessa maneira porque os benefícios que procedem de uma boa consciência alcançam até mesmo o homem. Mas, estritamente falando, a consciência tem respeito apenas a Deus, como já observei. Daí se diz que uma lei é dita vincular a consciência, que simplesmente vincula um homem sem qualquer observação ou consideração de outros homens. Por exemplo, Deus não apenas ordena que o coração seja preservado casto e puro de todo desejo libidinoso, mas proíbe toda obscenidade de linguagem e lascívia externa. Minha consciência está vinculada a observar essa lei, mesmo que não haja outro. O homem existiu no mundo. Portanto, a pessoa que comete qualquer violação da castidade não apenas peca ao dar um mau exemplo a seus irmãos, mas também coloca sua consciência em um estado de culpa diante de Deus. O caso das coisas que em si mesmas são indiferentes não se sustenta no mesmo fundamento, pois devemos nos abster de tudo que possa dar ofensa, mas com uma consciência livre. Assim, Paulo fala de carne consagrada a ídolos. Se alguém disser a você que isso é oferecido em sacrifício a ídolos, não coma por causa daquele e por causa da consciência. A consciência, digo não a sua, mas a do outro. Um homem fiel que, após uma advertência prévia, comesse tal carne seria culpado de pecado. Mas embora tal abstinência seja imposta a ele por Deus como necessária em razão de seu irmão, ele ainda retém sua liberdade de consciência. Vemos como essa lei, enquanto vincula o ato externo, deixa a consciência livre. Agora voltemos às leis humanas. Se elas forem projetadas para introduzir algum escrúpulo em nossas mentes, como se a observância delas fosse essencialmente necessária, afirmamos que são imposições irrazoáveis sobre a consciência,
pois nossas consciências têm a ver não com homens, mas apenas com Deus. E esse é o significado da conhecida distinção mantida nas escolas entre um tribunal humano e o tribunal da consciência. Quando o mundo inteiro estava envolto nas mais densas sombras da ignorância, essa pequena centelha de luz ainda permanecia acesa, de modo que reconheciam a consciência do homem como superior a todos os julgamentos humanos. É verdade que o que confessaram em uma palavra, depois derrubaram na prática, mas era a vontade de Deus que, mesmo naquela época, eles tivessem algum testemunho em favor da liberdade cristã para resgatar a consciência da tirania dos homens. Mas ainda não resolvemos a dificuldade que surge da linguagem de Paulo, pois se os príncipes devem ser obedecidos não apenas por causa da ira, mas também por causa da consciência, parece seguir-se que as leis dos príncipes têm domínio sobre a consciência. Se isso for verdade, o mesmo deve ser afirmado das leis da Igreja. Respondo, em primeiro lugar, que é necessário distinguir entre o gênero e a espécie, pois a consciência não é afetada por cada lei particular. No entanto, estamos vinculados ao comando geral de Deus, que estabelece a autoridade dos magistrados. E este é o ponto central sobre o qual gira o argumento de Paulo, que os magistrados devem ser honrados porque são ordenados por Deus. Ao mesmo tempo, ele está longe de insinuar que as leis promulgadas por eles tenham algo a ver com o governo interno da alma, pois ele exalta em toda parte o serviço de Deus e a regra espiritual de uma vida santa acima de todos os estatutos e decretos dos homens. Uma segunda consideração digna de nota, que é uma consequência da primeira, é que as leis humanas, quero dizer aquelas que são boas e justas, sejam promulgadas por magistrados ou pela Igreja. Embora sejam necessárias para serem observadas, não são, por isso, vinculativas para a consciência, porque toda necessidade de observá-las refere-se ao objeto geral das leis, mas não consiste nas coisas particulares que são ordenadas. Há uma imensa distância entre leis dessa descrição e aquelas que prescrevem qualquer nova forma para o culto a Deus e impõem uma necessidade em coisas que foram deixadas livres e indiferentes. Tais são as constituições eclesiásticas, como agora são chamadas no papado, que são impostas como necessárias para o verdadeiro culto a Deus. Ao mesmo tempo, ele está longe de insinuar que as leis promulgadas por eles tenham algo a ver com o governo interno da alma, pois ele exalta em toda parte o serviço de Deus e a regra espiritual de uma vida santa acima de todos os estatutos e decretos dos homens. Uma segunda consideração digna de nota, que é uma consequência da primeira, é que as leis humanas, quero dizer aquelas que são boas e justas, sejam promulgadas por magistrados ou pela Igreja. Embora sejam necessárias para serem observadas, não são, por isso, vinculativas para a consciência, porque toda necessidade de observá-las refere-se ao objeto geral das leis, mas não consiste nas coisas particulares que são ordenadas. Há uma imensa distância entre leis dessa descrição e aquelas que prescrevem qualquer nova forma para o culto a Deus e impõem uma necessidade em coisas que foram deixadas livres e indiferentes. Tais são as constituições eclesiásticas, como agora são chamadas no papado, que são impostas como necessárias para o verdadeiro culto a Deus, e como são inumeráveis, são tantos laços para prender e enredar as almas. Embora tenhamos tocado um pouco nelas na exposição da lei, como este é um lugar mais adequado para discuti-las em detalhes, agora me esforçarei para coletar um resumo de tudo na melhor ordem que puder. E como já dissemos, o que parecia suficiente a respeito do poder tirânico que os falsos bispos se arrogam de ensinar quaisquer doutrinas que desejem, passarei por todo esse assunto e me limitarei a discutir o poder que eles dizem ter para fazer leis. Nossos falsos bispos, portanto, sobrecarregam as consciências dos homens com novas leis sob o pretexto de que o Senhor os constituiu legisladores espirituais, ao confiar a eles o governo da Igreja. Por isso, eles sustentam que todos os mandamentos e ordenanças devem, por necessidade, ser observados por todo o povo cristão, e que quem os viola é culpado de dupla desobediência, pois é rebelde tanto contra Deus quanto contra a Igreja. Certamente, se fossem verdadeiros bispos, eu lhes permitiria alguma autoridade desse tipo, não toda a que demandam, mas tudo o que é necessário para a manutenção da boa ordem na Igreja. Mas como eles não se assemelham ao caráter que pretendem, o mínimo que podem assumir é mais do que seu direito. No entanto,
Como isso já foi provado, vamos admitir a suposição, por ora, de qualquer poder ao qual verdadeiros bispos têm direito pertence a eles. Ainda assim, nego que por isso eles sejam designados como legisladores sobre os crentes, com poder para prescrever uma regra de vida de acordo com seu próprio prazer ou para constranger o povo a se submeter a seus decretos. Com essa observação, quero dizer que eles não têm autoridade para impor sobre a observância da Igreja nada que possam ter inventado independentemente da palavra de Deus, uma vez que esse poder era desconhecido pelos apóstolos e foi frequentemente interditado aos ministros da Igreja pela boca do Senhor. Pergunto-me como eles se atreveram a usurpar isso e ainda ousam mantê-lo em contrariedade ao exemplo dos apóstolos e em desafio à expressa proibição de Deus. Tudo que diz respeito à regra perfeita de uma vida santa, o Senhor compreendeu em sua lei, de modo que não resta nada para os homens acrescentarem a esse resumo. E ele fez isso primeiro para que, uma vez que toda a retidão de vida consiste na conformidade de todas as nossas ações à sua vontade como seu padrão, pudéssemos considerá-lo como o único mestre e diretor de nossa conduta. E, em segundo lugar, para mostrar que ele não requer de nós nada mais do que obediência. Por essa razão, Tiago diz, aquele que julga seu irmão julga a lei. Mas se tu julgas a lei, não és um praticante da lei, mas um juiz. Há um legislador que pode salvar e destruir. Ouvimos que Deus afirma isso como sua prerrogativa peculiar e exclusiva, governar-nos pelo império e pelas leis de sua palavra. E o mesmo sentimento já havia sido expresso anteriormente por Isaías, embora em termos não tão explícitos. O Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Ambas as passagens implicam que aquele que tem autoridade sobre a alma é o árbitro da vida e da morte, e Tiago expressa isso claramente. Nenhum homem pode assumir isso para si mesmo. Portanto, segue-se que Deus deve ser reconhecido como o único rei das almas, que sozinho tem poder para salvar e destruir a Isaías como rei, juiz, legislador e salvador. Por isso, Pedro, ao admoestar os pastores sobre seu dever, os exorta a apacentar o rebanho, não como senhores sobre a herança de Deus ou a companhia dos crentes. Se considerarmos devidamente este ponto, que não é lícito transferir a um homem aquilo que Deus se apropria exclusivamente para si, entenderemos que isso corta todo o poder que é reivindicado por aqueles que desejam se exaltar para comandar qualquer coisa na Igreja que não seja sancionada pela palavra de Deus. Agora, como todo o argumento repousa aqui, se Deus é o único legislador, não é lícito aos homens assumir essa honra para si mesmos. Devemos também ter em mente as duas razões que já expusemos sobre por que Deus afirma isso exclusivamente para si. A primeira é que sua vontade pode ser recebida como a regra perfeita de toda justiça e santidade, e assim que um conhecimento dela possa ser todo o conhecimento necessário para uma boa vida. A segunda é que, em relação ao modo de adorá-lo, ele pode exercer o império sobre nossas almas, a quem estamos sob a mais forte obrigação de obedecer à sua autoridade e aguardar seus comandos. Quando essas duas razões são mantidas em vista, será fácil julgar quais constituições dos homens são contrárias à palavra de Deus. Agora, são dessa descrição todas aquelas que se pretendem pertencer ao verdadeiro culto a Deus e serem obrigatórias sobre as consciências dos homens como necessárias a serem observadas. Lembremos, portanto, que todas as leis humanas devem ser pesadas nessa balança se quisermos ter um teste certo e infalível. A primeira dessas razões é apresentada por Paulo em sua epístola aos Colossenses, em oposição aos falsos apóstolos que se esforçavam para oprimir as igrejas com novos fardos. Em um argumento semelhante na epístola aos Gálatas, ele insiste mais na segunda razão. Na epístola aos Colossenses, ele argumenta que a doutrina do verdadeiro culto a Deus não deve ser buscada entre os homens, porque o Senhor nos instruiu fiel e plenamente sobre como devemos adorá-lo. Para provar isso, no primeiro capítulo, ele afirma que toda a sabedoria pela qual o homem de Deus é aperfeiçoado em Cristo está contida no Evangelho. No início do segundo capítulo, ele declara que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, a partir do que conclui que os crentes devem ter cuidado para que ninguém os destrua por meio da filosofia e da vã sutileza, segundo a tradição dos homens. No final do capítulo, ele ainda condena com mais confiança toda adoração voluntária.
Isso inclui todos os serviços fictícios que os homens inventam para si mesmos ou recebem de outros, juntamente com todos os preceitos pelos quais presumem regular o culto a Deus. Assim, temos determinado a impiedade de todas aquelas constituições nas quais se pretende que o culto a Deus consista. As passagens na Epístola aos Gálatas, nas quais ele argumenta que armadilhas não devem ser impostas sobre consciências que estão sujeitas ao governo de Deus somente, são claras demais para serem mal interpretadas, especialmente no 5º capítulo. Portanto, será suficiente tê-las mencionado, mas como a totalidade deste assunto será melhor elucidada por exemplos, antes de prosseguir mais, será útil aplicar esta doutrina aos nossos próprios tempos. Afirmamos que as constituições eclesiásticas com os quais o Papa e seus satélites oprimem a Igreja são perniciosos e impuros. Nossos adversários afirmam que são santos e úteis. Agora, eles são de duas classes. Alguns dizem respeito a direitos e cerimônias, outros têm mais relação com a disciplina. Há, então, uma justa causa para nos induzir a rejeitar ambos. Certamente há uma justa causa, pois desejaríamos, em primeiro lugar, que os autores deles declarassem explicitamente que a própria essência do culto a Deus consiste neles. Para que fim se referem suas cerimônias, senão para que Deus possa ser adorado por meio delas? E isso não vem do mero erro da multidão desinformada, mas da grossa aprovação daqueles que sustentam o ofício de mestres. Não estou ainda me referindo às grossas abominações pelas quais tentaram derrubar toda a piedade, mas eles nunca pretendem que uma falha em qualquer uma das tradições mais insignificantes seja um crime tão atroz, a menos que façam do culto a Deus algo sujeito às suas invenções. Onde estamos, então, culpados de qualquer ofensa, se não podemos suportar em nosso dia o que foi declarado intolerável por Paulo, a saber, que o modo legítimo de adorar a Deus deve ser regulado pela vontade dos homens, especialmente quando desfrutam de um culto segundo os rudimentos do mundo, que Paulo afirma não ser segundo Cristo. É bem sabido também com que rigorosa necessidade eles vinculam as consciências dos homens a observar tudo o que ordenam. Em nossa oposição a isso, unimo-nos em uma causa comum com Paulo, que de modo algum permitiria que as consciências dos crentes fossem submetidas à servidão dos homens. Além disso, essa pior das consequências resulta que, quando os homens começaram a colocar a religião em tais fúteis fantasias, essa perversão é imediatamente seguida por outra corrupção execrável, com a qual Cristo reprochou os fariseus: vós tornastes a ordem de Deus em nada por causa da vossa tradição. Não combaterei nossos legisladores modernos com minhas próprias palavras. Concederei-lhes a vitória se puderem se vindicar dessa acusação de Cristo. Mas como podem se vindicar enquanto consideram infinitamente mais criminoso ter omitido a confissão em um determinado tempo do ano do que ter vivido uma vida mais iníqua durante um ano inteiro? Ter infectado a língua com um mínimo gosto de alimento animal em uma sexta-feira do que ter poluído todo o corpo cometendo fornicação todos os dias? Ter colocado a mão em qualquer trabalho honesto em um dia consagrado a qualquer santo pretenso do que ter continuamente empregado todos os membros nas ações mais lascivas? Para um sacerdote, ter se unido em um único casamento legítimo do que estar contaminado com 1000 adultérios. Ter falhado em cumprir um voto de peregrinação do que violar toda outra promessa. Não ter esbanjado nada na enorme, supérflua e inútil magnificência das igrejas do que ter falhado em aliviar as necessidades mais prementes dos pobres. Ter passado por um ídolo sem algum sinal de honra do que ter insultado todos os homens do mundo. Não ter murmurando em certas épocas uma multidão de palavras sem qualquer significado do que nunca ter oferecido uma oração genuína do coração. O que é para os homens tornarem a ordem de Deus em nada por suas tradições? Se isso não é, ao recomendar friamente e descuidadamente a observância do mandamento de Deus, insistirem em uma obediência exata à sua própria, com tanto zelo e ansiedade, como se toda a essência da piedade consistisse nelas. Violações da lei divina, com leves penalidades de satisfações, punem a menor transgressão de um de seus decretos com nada menos que prisão, exílio, fogo ou espada, quando menos severos e inexoráveis contra os desprezadores de Deus. Eles perseguem os desprezadores de si mesmos com ódio implacável até a morte. E quando instruem todos aqueles que mantêm nas correntes da ignorância de tal maneira que se sentiriam menos preocupados ao ver a subversão de toda a lei de Deus,
do que a violação do menor título dos mandamentos da Igreja. Em primeiro lugar, aqui está um erro grave, que em razão de coisas que não têm importância em si mesmas e que foram deixadas livres por Deus, um homem despreza, condena e rejeita outro. Agora, como se isso não fosse ruim o suficiente, os elementos miseráveis do mundo, como Paulo os chama, são considerados de mais força do que os oráculos celestiais de Deus. Aquele que é absolvido em adultério é condenado em carne. Aquele que é permitido ter uma meretriz é interditado de ter uma esposa. Este é o fruto daquela obediência prevaricadora que se afasta de Deus na proporção em que se inclina para os homens. Há também duas outras falhas, longe de serem pequenas, que atribuímos a essas constituições. A primeira é que elas prescrevem, na maior parte, observâncias inúteis e às vezes até mesmo tolas. A segunda é que as consciências piedosas são oprimidas com o imenso número delas e, sendo levadas de volta a uma espécie de judaísmo, estão tão ocupadas com sombras que são impedidas de chegar a Cristo. Quando chamo essas observâncias de inúteis e tolas, sei que isso não será admitido pela sabedoria da carne, que está tão satisfeita com elas a ponto de considerar a Igreja totalmente deformada onde são abolidas. Mas essas são as coisas que Cristo prescreve como tendo aparência de sabedoria em culto voluntário e humildade, e negligência do corpo, não em qualquer honra para a satisfação da carne. Esta é, sem dúvida, uma exortação muito salutar que nunca deve ser esquecida por nós. Ele diz que as tradições humanas enganam sob uma aparência de sabedoria. Pergunta-se quando elas têm essa aparência. Respondo que, sendo concebidas pelo homem, a mente humana as reconhece como suas, e reconhecendo-as, as abraça com maior prazer do que qualquer coisa de maior excelência, mas menos agradável à sua vaidade. Uma recomendação adicional delas é que, à medida que mantém as mentes dos homens deprimidas sob seu jugo, parecem bem adaptadas para promover a humildade. Por último, são vistas como expedientes de prudência, devido à sua suposta tendência de restringir a indulgência corporal e submeter a sensualidade pelo rigor da abstinência. Mas o que Paulo diz sobre essas coisas? Ele despoja tais disfarces para que os simples não sejam iludidos por falsas pretensões, satisfeito por ter dito o suficiente para refutá-las quando as chamou de mandamentos e doutrinas dos homens. Ele passa por todas essas coisas como se não merecessem qualquer reputação particular, sabendo que todos os serviços de invenção humana são condenados na Igreja e devem suscitar a suspeita dos crentes na proporção do prazer que proporcionam às mentes dos homens, sabendo que a falsa aparência de humildade externa está a uma grande distância da verdadeira humildade, de modo que pode ser facilmente distinguida dela. Sabendo que a disciplina não tem direito a outra consideração, senão como um mero exercício do corpo. Ele pretendia essas mesmas coisas pelas quais as tradições dos homens são recomendadas aos ignorantes, para servir como sua refutação com os crentes. Assim, na atualidade, não apenas os vulgares não instruídos, mas aqueles que estão mais inflacionados com a sabedoria mundana, estão universal e maravilhosamente cativados pela pompa das cerimônias. Hipócritas e mulheres tolas pensam ser impossível imaginar algo mais belo ou excelente. Mas aqueles que examinam mais minuciosamente e julgam com mais precisão, de acordo com a regra da piedade, a respeito do verdadeiro valor dessas numerosas cerimônias, percebem, em primeiro lugar, que são frívolas, porque não têm utilidade, e, em segundo lugar, que são ilusórias, porque enganam os olhos dos espectadores com uma pompa vazia. Falo dessas cerimônias sob as quais os doutores romanos sustentam que estão ocultos grandes mistérios, mas que, ao serem examinados, encontramos serem meras zombarias. E não é de se admirar que os autores e defensores delas tenham caído em tal tolice a ponto de iludir a si mesmos e outros com absurdos desprezíveis, porque tomaram seu modelo em algumas coisas das fantasias dos pagãos e, em outras, sem qualquer julgamento, imitaram os antigos direitos da lei mosaica, que não eram mais aplicáveis a nós do que os sacrifícios de animais e outras cerimônias semelhantes. De fato, se não houvesse outro argumento, nenhum homem em seu juízo esperaria algo bom de tal composto heterogêneo. E o próprio fato demonstra claramente que numerosas cerimônias não têm outra utilidade senão a de estupidificar o povo, em vez de instruí-lo. Assim, os hipócritas atribuem grande importância a esses novos cânones que derrubam a disciplina em vez de preservá-la,
pois em uma investigação mais precisa, eles se revelarão uma mera sombra de disciplina, sem qualquer realidade. Agora, para prosseguir com a outra falha que mencionei, quem não vê que as tradições, pela acumulação contínua de uma sobre a outra, cresceram a tal número imenso que se tornaram totalmente intoleráveis para a igreja cristã? Daí resulta que essas cerimônias revelam uma espécie de judaísmo e outras observâncias infligem graves torturas às almas piedosas. Agostinho se queixou de que em seu tempo os mandamentos de Deus eram negligenciados e tudo estava tão cheio de presunção que uma pessoa era mais severamente censurada por ter tocado o chão com os pés descalços, poucos dias após seu batismo, do que por ter afogado seus sentidos na intoxicação. Ele se queixou de que a igreja, que a misericórdia de Deus pretendia colocar em um estado de liberdade, estava tão gravemente oprimida que a condição dos judeus era mais tolerável. Se aquele homem santo tivesse vivido em nossos dias, com que lamentações ele teria deplorado o estado atual de servidão, pois o número de ordenanças é 10 vezes maior e cada título é imposto com 100 vezes mais rigor do que em seu tempo. Tal é a consequência geral quando esses legisladores corruptos tomam o domínio. Eles não fazem fim de comandos e proibições até chegarem a tal extremo que a obediência é mal, se é que é praticável. Isso é finamente expresso por Paulo quando diz: se estáis mortos para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, estáis sujeitos a ordenanças. Não comais, não proveis, não manuseis. A palavra não, significando tanto comer quanto manusear, deve ser entendida aqui no primeiro sentido, para evitar uma repetição desnecessária. Aqui, então, ele descreve de forma mais bela o progresso dos falsos apóstolos. Eles começam com a superstição, proibindo não apenas uma grande quantidade, mas até mesmo um pouco. Quando conseguiram esse ponto, em seguida proíbem de provar, e depois que isso é submetido a eles, pronunciam como ilícito até tocar com um dedo. Na era atual, censuramos justamente essa tirania em humanos. Constituições que atormentam de maneira surpreendente as miseráveis consciências com inúmeros editos e o extremo rigor com que são aplicados. Os cânones relacionados à disciplina já foram considerados. O que direi das cerimônias que enterraram Cristo e nos fizeram retornar a figuras judaicas? Cristo, nosso Senhor, diz que Agostinho conectou a sociedade do novo povo com sacramentos, muito poucos em número, excelentíssimos em significação e muito fáceis de observar. A imensa distância dessa simplicidade em relação à multidão e variedade de direitos em que vemos a Igreja agora envolvida, mal pode ser expressa em termos suficientemente fortes. Sei com que artifício alguns homens engenhosos se desculpam por essa corrupção. Dizem que há um grande número entre nós tão ignorantes quanto havia entre os israelitas, e que por causa deles tal disciplina foi instituída, a qual aqueles que são mais fortes, embora não a considerem necessária, não devem negligenciar quando percebem que é útil para seus irmãos fracos. Respondo que não somos ignorantes do que é devido a cada cristão em relação à fraqueza de seus irmãos, mas, por outro lado, afirmamos que esse não é o caminho para beneficiar os fracos, oprimindo-os com pesados fardos de cerimônias. Não foi sem motivo que o Senhor fez essa diferença entre seu povo antigo e nós, que ele escolheu instruí-los como crianças, com emblemas e figuras, mas se agradou em nos ensinar de maneira mais simples, sem um grande aparato externo. Como diz Paulo, uma criança está sob tutores e governadores até o tempo determinado pelo pai. Assim, os judeus estavam sob a instrução e governo da lei, mas nós nos assemelhamos a adultos, que, tendo deixado um estado de tutoria e guarda, não têm necessidade de disciplina pura. Certamente o Senhor previu que tipo de povo comum haveria em sua igreja e de que maneira eles precisariam ser governados. No entanto, ele fez a diferença que mencionamos entre nós e os judeus. Portanto, é uma maneira tola pretender beneficiar os ignorantes, revivendo o judaísmo que foi abrogado por Cristo. Essa diversidade entre o povo sob a antiga dispensação e o novo foi significada por Cristo quando disse à mulher samaritana: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso, de fato, sempre foi o caso, mas os novos adoradores diferem dos antigos nesse aspecto, que sob Moisés a adoração espiritual de Deus estava oculta e, em certa medida, embaraçada com muitas cerimônias, que agora abolidas, ele é adorado com maior simplicidade.
Portanto, aqueles que confundem essa diferença subvertem a ordem instituída e estabelecida por Cristo. Então, será perguntado: não devem ser dadas cerimônias aos ignorantes para auxiliar sua fraqueza? Eu digo que não, pois considero que alguma assistência desse tipo é muito útil para eles. Apenas contesto que tais meios devem ser empregados para tornar Cristo conhecido, não para ocultá-lo. Deus, portanto, nos deu poucas cerimônias, e estas de modo algum são trabalhosas, para nos apresentar Cristo como presente. Os judeus tinham um número maior para representá-lo como ausente. Ele estava, então, ausente, não em relação ao seu poder, mas com respeito à maneira de representá-lo. Portanto, para observar limites adequados, é necessário manter aquela pobreza em número, aquela facilidade em observância, aquela dignidade em significação que consiste na simplicidade. Que isso não foi feito é um fato que mal precisa ser mencionado, é visível a todos. Aqui abstenho-me de comentar sobre as opiniões perniciosas com as quais as mentes dos homens estão impressionadas, de que essas cerimônias de invenção humana são sacrifícios pelos quais Deus é justamente apaziguado, pelos quais os pecados são expiados, pelos quais a justiça e a salvação são procuradas. Negar-se-á que coisas intrinsecamente boas são corrompidas por tais erros adventícios, uma vez que a mesma culpa desse tipo pode ser incorrida na realização de obras ordenadas por Deus, mas é mais intolerável atribuir tanto honra a obras presumidamente elaboradas pela vontade dos homens a ponto de acreditar que são meritórias de vida eterna, pois as obras ordenadas por Deus obtêm uma recompensa porque o legislador aceita-as como atos de obediência. Elas derivam, portanto, seu valor não de sua própria dignidade ou mérito intrínseco, mas da estimativa de Deus em relação à nossa obediência a Ele. Falo aqui da perfeição das obras que Deus ordena, mas que os homens nunca alcançam, pois as obras da lei que realizamos são aceitas apenas pela gratuitidade da bondade de Deus, nossa obediência nelas sendo fraca e imperfeita. Mas, como não estamos aqui discutindo o valor das obras independentemente de Cristo, deixemos essa questão em relação ao argumento presente. Repito novamente que qualquer valor atribuído às obras deriva da consideração da obediência, que é a única que Deus considera, como ele declara pelo profeta. Não ordenei acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto eu ordenei dizendo: obedecei a minha voz. Em outra passagem ele diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Novamente, em vão me adoram com os preceitos dos homens. Nossos adversários, portanto, nunca podem se desculpar por permitir que o infeliz povo busque nessas tolices externas uma justiça para apresentar diante de Deus e para sustentá-los no tribunal celestial. Além disso, não é uma falta digna de severa repreensão que eles exibam cerimônias não compreendidas, como a cenografia de um palco ou uma encantação mágica. Pois é certo que todas as cerimônias são corrompidas e perniciosas, a menos que direcionem os homens a Cristo. Agora, as cerimônias praticadas no papado não têm conexão com a doutrina. Elas se limitam a meros sinais destituídos de toda significação. Por último, tão engenhosa é a avareza que é evidente que muitas delas foram inventadas por sacerdotes avarentos meramente como artifícios para a extorsão de dinheiro. Mas seja qual for sua origem, todas estão tão prostituídas à aquisição de ganho que é necessário abolir a parte principal delas, se quisermos evitar que um tráfico profano e sacrílego seja realizado na igreja. Embora eu possa ser considerado como não apresentando uma doutrina de aplicação perpétua a respeito das constituições humanas, porque as observações anteriores foram totalmente direcionadas à era presente, nada foi avançado que não seja útil em todas as épocas, pois onde quer que essa superstição se intrometa, que os homens estão determinados a adorar a Deus com suas próprias invenções, todas as leis feitas para esse propósito degeneram imediatamente em abusos tão grosseiros como já descrevemos. É uma maldição que Deus denuncia não contra uma idade particular, mas contra todas as idades, que ele atingirá com cegueira e estupidez todos aqueles que o adoram com as doutrinas dos homens.